Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da Gafisa. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada para download no site de RI da companhia, ri.gafisa.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e envie a sua pergunta por texto. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Gafisa constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem-se a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Gafisa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A videoconferência será apresentada pelos executivos Sheila Rezende, CEO, Luiz Ortiz, vice-presidente, e Felipe Coelho, diretor financeiro e diretor de Relações com Investidores. Passo a palavra à senhora Sheila Rezende, CEO da Gafisa. Bom dia, bem-vindos à apresentação de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Gafisa. No terceiro trimestre, a Gafisa manteve a consistência dos seus indicadores operacionais e redução contínua da alavancagem. A companhia aumentou a velocidade de vendas e reduziu o estoque remanescente. As vendas brutas totalizaram 158 milhões, um crescimento de 14% em relação ao trimestre anterior, enquanto o VSO bruto atingiu a marca de 13%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024. Nesse mesmo trimestre, a companhia obteve a certificação da ISO 14001 tanto na incorporadora como na construtora, refletindo a adoção de práticas que minimizam os impactos ambientais e promovem a sustentabilidade em todos os seus empreendimentos. Alcançamos também a manutenção da certificação da ISO 9001 e PBQPH, que integram os processos de qualificação da construção e nosso compromisso com a entrega, com elevado nível de conformidade e segurança. Também anunciamos a parceria com a marca do Alex Alar no lançamento do empreendimento Alar Oscar Freire, um empreendimento icônico e que marca o início de um novo ciclo de lançamentos de empreendimentos de luxo, fortalecendo ainda mais o nosso posicionamento. Seguindo para os resultados financeiros, o resultado líquido do terceiro trimestre foi de 42 milhões acima do resultado no mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses, a Gafisa apresentou um lucro líquido ajustado de 49 milhões. Essa recuperação no resultado dos últimos 12 meses é acompanhada por uma redução de alavancagem, uma curva iniciada no ano passado que resultou em uma redução de 20% na dívida líquida e de 23 pontos percentuais no índice de alavancagem em comparação ao mesmo trimestre de 2023. A consistência no desempenho financeiro demonstra a eficácia da estratégia adotada pela companhia de valorização e monetização de seus ativos, enquanto prepara o novo ciclo de lançamentos que se inicia com a Alar Oscar Freire. Para esse novo ciclo, a Gafisa vem desenvolvendo novos empreendimentos, focada tanto no seu land bank atual quanto na captura de oportunidades em localizações exclusivas. Alinhada com a estratégia da incorporação, a companhia expande sua atuação como construtora. A Gafisa possui contratos para construir 3 empreendimentos para outras companhias e vem desenvolvendo novas parcerias, alavancando sua expertise em construção e incorporação para reforçar a geração de receita recorrente. Ainda nesse trimestre, a companhia também celebrou seus 70 anos de história de sucesso, sediando o Casacor Rio 2024 no Fashion Mall, com espaço Gafisa destinado à arte, arquitetura, design e sustentabilidade.
a Gafisa segue comprometida em entregar resultados sólidos, sustentáveis e em linha com os interesses de nossos acionistas, investindo em uma gestão estratégica e eficiente que nos posiciona de forma competitiva para os próximos ciclos de crescimento. Obrigada. Agora passo a palavra para o nosso vice-presidente, Luiz Fernando Ortiz. Obrigado, Sheila, e bom dia a todos. Iniciamos no slide 7. Conforme a Sheila mencionou, nossa estratégia de posicionamento no alto luxo em empreendimentos residenciais em São Paulo e Rio de Janeiro entra em uma nova fase ainda mais relevante a partir de agora. A Gafisa firmou parceria com a nova marca de hospitalidade de Alexandre Alar, empresário criador e fundador da cidade de Matarazzo, uma verdadeira obra-prima e um dos maiores cases de projeto urbanístico do mundo, localizado em São Paulo. A marca de hospitalidade Alar nasce com o propósito de criar experiências e lugares imersivos para que as pessoas possam viver, sentir e transformar suas vidas. São residências e hotéis pensados e concebidos em cocriação com os melhores arquitetos, designers e artistas do mundo, utilizando materiais, acabamentos e elementos da mais alta qualidade. A Gafisa proporcionou esse encontro inédito entre essa nova marca e um endereço marcante para a cidade, a Rua Oscar Freire. No slide seguinte, apresentamos os detalhes do nosso próximo lançamento, que se chamará Alar Oscar Freire. A criação do projeto teve como primeira inspiração a sintonia com Oscar Freire, rua tradicional do bairro dos Jardins, notoriamente conhecida pelo seu estilo de vida, especialmente pela história com a moda, arte e gastronomia, e a possibilidade de uma vista extraordinária para os bairros do Jardim Europa e Jardim América. O projeto de arquitetura é assinado pelo arquiteto Arthur Casas e foi inspirado no modernismo brasileiro, tendo como um dos principais pilares a integração da natureza e da paisagem ao projeto arquitetônico. A torre suntuosa de 33 andares será um verdadeiro ícone, com sua floresta vertical misturada a acabamentos de altíssima qualidade. De início, serão apenas 20 residências exclusivas distribuídas em 17 unidades, com um apartamento por andar de 430 metros de área privativa, 2 unidades duplex de 770 metros quadrados e uma unidade triplex de 1.298 metros quadrados de área privativa. O empreendimento conta com 2 entradas, sendo uma na Rua da Consolação, exclusiva para os moradores, com toda a privacidade, segurança, conforto, e outra na Rua Oscar Freire, onde será também acesso a 8 andares dedicados ao bem-estar e à alta gastronomia, com 3 restaurantes e um centro de longevidade e spa. Os moradores ainda terão diversas áreas de lazer diferenciadas, como as 2 áreas de fitness com equipamentos de alta geração, uma piscina externa rodeada de paisagismo, árvores e espécies nativas, misturado a bangalôs, além de uma área exclusiva no 26º pavimento, dedicada ao wellness, com uma vista extraordinária para toda a cidade. Todas as áreas comuns serão rodeadas por obras de arte, como é uma marca registrada de Alexandre Alar. O empreendimento apresenta valor geral de vendas estimado em R$800 milhões, o maior da nossa história em um único projeto, e marca por completo o nosso propósito em oferecer a cada projeto uma combinação incrível entre um endereço renomado e uma criação irreplicável. No slide 9 apresentamos os 5 empreendimentos concluídos nesses 9 meses de 2024, que totalizam um VGV de 1,2 bilhão. Os empreendimentos são o Tom Delfim Moreira, no Leblon, no Rio de Janeiro, com VGV de 190 milhões, o Normandia em Moema, em São Paulo, com VGV de 156 milhões, o Highline nos Jardins, em São Paulo, com VGV de 78 milhões, o Ciano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com VGV de 575 milhões, e o Marajoara Clubhouse, no Jardim Marajoara, em São Paulo, com VGV de 171 milhões. A média de unidades em estoque atualmente desses empreendimentos é de apenas 2%. Nesse terceiro trimestre, a companhia avançou significativamente nos projetos em andamento, já tendo como confirmada a entrega do empreendimento Arte Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que ocorrerá nesse quarto trimestre. Mudando agora para o slide 10, apresentamos nossa eficiência operacional através da performance de vendas sobre o estoque. No gráfico da esquerda, apresentamos as vendas brutas dos últimos 12 meses, divididas em cada trimestre. As vendas brutas de estoque cresceram 14% em relação ao segundo trimestre de 2024, e somaram 158 milhões de reais nesse trimestre.
atingindo um VSO de 13%, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao último trimestre, refletindo a nossa consistência e a qualidade dos nossos ativos. No gráfico da direita, podemos observar o comportamento do estoque da companhia nos últimos 12 meses. Como estratégia de renovação do portfólio da Gafisa para o alto padrão, a companhia teve uma ótima performance de vendas nos últimos 12 meses, reduzindo o estoque para aproximadamente 1 bilhão, sendo que os segmentos de médio alto e alto padrão representam 89% desse estoque atual. Com o próximo lançamento na Oscar Freire, o nosso estoque se modificará, elevando ainda mais a qualidade e o ticket médio dos nossos produtos, sustentando o nosso objetivo de um portfólio exclusivamente de produtos de alto luxo. Agora passo a palavra a Felipe Coelho, nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, que irá apresentar o desempenho financeiro do período. Obrigado, Ortiz, e bom dia a todos. Os principais destaques financeiros desse trimestre são a redução da alavancagem, a melhora continuada no resultado e a redução do G&A em mais de 25%. No próximo slide, no gráfico da esquerda, apresento a evolução da receita líquida e da margem bruta ajustada. A receita do trimestre foi de 221 milhões, um aumento de 24% em relação ao trimestre anterior. Esse aumento ocorreu principalmente pelo aumento das vendas e pelo maior mix de vendas de estoque prontos, com impacto direto na receita. Na comparação do acumulado do ano com o mesmo período de 2023, há uma redução de 24%, que também é reflexo das variações de vendas. Lembrando que as vendas do primeiro semestre de 2023 foram mais fortes em função dos lançamentos que foram realizados em 2022. A margem bruta ajustada do trimestre ficou em 20%. Como já venho falando, esse é um patamar inferior ao que a gente almeja, mas ele é fruto de um portfólio de projetos que foi diretamente impactado pelo INCC no período pós-pandemia. Esse patamar de margem bruta irá recuperar os níveis esperados com o novo ciclo de lançamentos. Assim, o mix de obras irá migrar da safra antiga, com impacto do INCC de 21 e 22, para uma safra nova, em projetos com maior rentabilidade. Nesse slide eu trago também o resultado líquido ajustado do período. A Gafisa apresentou uma recuperação expressiva no resultado do ano, uma melhora de 42 milhões no trimestre e uma melhora de 190 milhões no acumulado do ano em relação a 2023. Desde o quarto trimestre do ano passado, temos melhorado o resultado em relação ao ano anterior. No slide seguinte, trago a evolução do G&A e das despesas de venda. O G&A do quarto trimestre reduziu 28% em relação ao trimestre passado e 24% na comparação com o ano anterior. A redução versus o segundo trimestre de 2024 está concentrada nas despesas com salários e encargos, pois as medidas de otimização do quadro de funcionários tomadas no primeiro semestre só tiveram efeito no terceiro trimestre, em função das despesas com rescisão. No acumulado do ano, a redução total foi de 17%. No gráfico da direita, relativo às despesas de venda, observamos um incremento de 6 milhões em relação ao trimestre anterior. Esse incremento decorre principalmente dos investimentos realizados para o lançamento do empreendimento Alar Oscar Freire, que ocorrerá em breve, com um VGV de aproximadamente 800 milhões. Logo, estes investimentos do novo lançamento serão diluídos nas vendas dos próximos períodos. Seguindo para o próximo slide, apresento a curva de endividamento da Gafisa. Conforme a Sheila comentou, e em linha com a estratégia da companhia, seguimos reduzindo a alavancagem. No terceiro trimestre, fechamos com uma alavancagem de 54%, em linha com o nível do trimestre anterior e representando uma redução total de 23 pontos percentuais nos últimos 12 meses. Seguimos com a expectativa de uma contínua redução no endividamento, conforme entregamos os projetos em construção. Enquanto isso, desenvolvemos novos investimentos em terrenos em estruturas financeiras que evitam o aumento da alavancagem. Bom, eu encerro aqui a apresentação de resultados do trimestre e agora eu abro para as perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta. Estamos coletando as perguntas e responderemos por ordem de envio.
Opa. Bom, vou iniciar uma pergunta que a gente recebeu aqui. Uma pergunta do Bruno Zocchi. Ele fala assim: prezados, no último TRI, vimos uma saturação do processo de diminuição do SG&A, que não tem mais decrescido. Mas as projeções de aumento de despesas com o lançamento do novo empreendimento. Quais as projeções de aumento de despesas com o lançamento do novo empreendimento Oscar Freire? Bruno, obrigado pela pergunta. Primeiro sobre a parte de G&A, a gente viu, na realidade, uma redução, né, do G&A do último trimestre para esse. Eu comentei, principalmente em função de despesas de salários. Percentualmente, ela está estável, mas quando a gente considera que a companhia está começando um novo ciclo de lançamento, naturalmente com aumento de receitas, e o nosso trabalho é realmente manter esse G&A, eventualmente até reduzir, percentualmente a gente vai enxergar um ganho para os próximos períodos, tá? Então, assim, a expectativa da companhia é que esse percentual de G&A sobre receita ele continue melhorando. Sobre a parte das vendas, de fato, houve esse aumento de despesas de vendas no terceiro TRI. Essas despesas foram principalmente para o projeto do Oscar Freire, que a gente mencionou, e uma parte dela foi em função de uma campanha que nós fizemos para venda de estoque pronto, que teve um efeito muito positivo, inclusive com o aumento da VSO nesse trimestre. Aí você fala que a expectativa para frente, né, desse aumento com o lançamento, a gente não teve nenhuma venda, então esse montante que a gente recorreu no terceiro trimestre vai ocorrer também um volume no quarto trimestre, mas, ao mesmo tempo, quando houver o lançamento, essas despesas serão diluídas. Então, pensando no projeto como um todo, o percentual de vendas sobre receita, ele vai manter o patamar histórico lá em torno de 3% da companhia. Então, a gente não deveria ver um aumento percentualmente disso, mas, naturalmente, com novos lançamentos, novas vendas, o volume absoluto aumenta. Bom, passando aqui, Bruno, mais uma pergunta que você fez aqui, né? Vou ler. Prezados, há um elevado volume de vencimentos, sobretudo de CRIs, até setembro de 25. Quanto dessa dívida será reperfilada e quanto pretendem de fato amortizar, seguindo o cronograma da desalavancagem? De fato, tem um volume grande de CRIs vencendo até setembro de 2025, né, no curto prazo, mas o cronograma deles, ele conversa com o cronograma de entrega de obras, né? Lembrando que a gente entrega a obra, faz o repasse e paga o CRI. Essa é a dinâmica que vai acontecer aí nos próximos 12 meses, tá, Bruno? Bom, é isso, né? Então, assim, naturalmente, conforme a gente for entregando, eu comentei um pouquinho quando eu falei de desalavancagem, conforme a gente for entregando o projeto, a gente faz o repasse, paga as operações financeiras, e isso vai desalavancando a companhia. Esse é o que a gente espera. Bom, tem uma outra pergunta aqui do Ricardo Muniz. Queria saber mais sobre este novo ciclo de lançamento que vocês mencionam no release. Qual a expectativa de lançamentos para 2025? Vocês já possuem land bank para esse plano de lançamentos? E aí ele fala assim, queria aproveitar também para entender melhor o aumento de despesas de venda. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Sobre as despesas de venda, eu falei agora há pouco para o Bruno, né? Com relação aos lançamentos, a gente está iniciando de fato esse ciclo de lançamento com Oscar Freire. Para 2025, a gente está trabalhando num pipe de novos projetos, né? Além do Oscar Freire, focado na alta renda, localização premium, né? Então é São Paulo e Rio é na orla, São Paulo, regiões super premium de São Paulo. Esses projetos, a gente tem projetos que a gente já está bem adiantados no desenvolvimento deles, a gente tem no nosso land bank, então a gente estão bem adiantados, e a gente tem um pipeline de novas áreas que está bem, assim, bem, bem seleto, assim. A gente, né, focando novamente nessas áreas super premium de Rio e São Paulo, a gente tem algumas boas negociações que a gente deve anunciar em breve para suportar esse land bank que a gente já tem aqui dentro de casa. Outra pergunta
Vamos lá, passando. Lorena Andrade, vou ler aqui, Lorena. A Gafisa apresentou uma redução da margem bruta para 20% nesse trimestre. Qual foi o motivo e o que vocês esperam para 2025 com o novo lançamento? A margem, vamos lá, de fato houve essa redução da margem. No segundo trimestre ela foi de 23%, no terceiro 20%. E só lembrando, isso aqui é a margem bruta ajustada, né? E o mix, e o principal motivo disso é o mix de produtos e o mix de obras, né? Com quanto que cada obra evolui, né? Cada projeto tem sua própria margem, uma obra que ande mais, ela vai puxar mais a margem para o resultado dela. No terceiro trimestre, o que aconteceu para essa redução, o principal motivo foi uma venda que nós fizemos de um produto pronto, de um estoque pronto, foi uma venda relevante, foram várias unidades desse produto, e esse produto foi uma venda com uma margem mais baixa. Então, essa venda, que foi uma venda representativa, ela puxou a margem do trimestre para baixo. Pensando um pouquinho para frente, de margem, acho que tem duas coisas, dois efeitos. Você perguntou sobre os novos lançamentos, mas antes dos novos lançamentos, a gente já tem uma expectativa de melhora de margem quando a gente olha para a margem REF, né? A gente tem uma receita REF de 400 milhões com uma margem de 27%. Então, conforme as obras evoluam, naturalmente a gente vai circular essa receita pelo resultado da companhia com essa margem de 27%. Então, essa margem, o mix com as demais vendas, tendem a trazer uma margem mais para cima nos próximos trimestres. E, além disso, temos os novos lançamentos, né? Os novos lançamentos, eles verão com a margem bastante superior a essa que a gente observou, uma margem bastante saudável. E eles vão ter um impacto realmente rápido, porque os produtos eles vão iniciar já com um POC bastante elevado, né? Porque esses produtos, o Oscar Freire e os demais lançamentos de alto luxo, o custo do terreno ele é bastante representativo. Então, assim que a gente lança, as primeiras vendas já saem com um POC bastante elevado, em função do custo do terreno. Então, ele tem um reconhecimento rápido de receita no início, e com essas novas margens, isso vai também auxiliar essa melhora nas margens. Bom, eu queria agradecer. Acho que tem aqui umas outras perguntas. A equipe de RI, a gente vai entrar em contato. E se tiverem mais perguntas, a gente entra em contato e fala diretamente. Bom, mais uma vez, obrigado a todos e um bom dia.